Nós estamos na nossa última mensagem do Evangelho de João. Foram algumas aí, creio que 5 ou 6 mensagens nesse Evangelho. Foram mensagens um pouco mais amplas, né? A gente não conseguiu pegar todos os detalhes. Teve mensagens que teve 7, 8 capítulos, foram mensagens maiores. E nosso texto hoje é o final do Evangelho, aquilo que nós chamamos de epílogo. Nós tivemos, a primeira mensagem foi o prólogo, que é o começo, e nós temos hoje o epílogo. E nosso tema hoje é o final do Evangelho, o que João quis colocar nas suas últimas palavras no Evangelho, no seu Evangelho. Nós vimos em João, primeira mensagem, nós falamos no prólogo sobre apresentando o Verbo. Quem é esse Verbo? Segunda mensagem, nós então apresentamos que esse Verbo, o Verbo que deveria vir, é Jesus. E esse Jesus, ele não só é o Messias, não só é aquele que deveria vir para restaurar, mas também ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Nós falamos isso. Nós falamos então que ele é o Filho de Deus, e então falamos também sobre o seu ministério aqui na terra, tanto o ministério público, ou seja, Jesus publicamente às pessoas, e depois o seu ministério de maneira privada, apenas com os seus discípulos, o que ele fez com os seus discípulos, o que ele quis ensinar aos discípulos. E na semana passada nós falamos sobre a paixão de Cristo, o seu sofrimento, o sofrimento de Cristo Jesus, a glória de Cristo Jesus. Então nós falamos um pouco a respeito disso. Eu quero lembrar um pouco da semana passada sobre esse sofrimento de Cristo indo até a cruz, porque tem total sentido, a gente precisa falar sobre isso antes de nós começarmos a mensagem. Jesus Cristo, ele começou a sofrer ali bem antes da traição de Judas. O texto de João não fala sobre isso, mas na verdade Jesus foi até o Getsemane para orar. E nessa oração ele clamou a Deus Pai que o cálice fosse passado dele, ou seja, Deus, tira o cálice de mim, mas faça a tua vontade. Se o Senhor quiser que eu morra, então eu vou morrer. E assim foi feito. Jesus obedeceu a Deus Pai e foi em direção até o Calvário, em direção até a cruz. Mas logo em seguida chega então Judas e ele sofre a traição de um dos seus discípulos, um dos que tinham acompanhado Jesus durante 3 anos, e com um beijo ele trai a Jesus. Logo em seguida, todos os seus discípulos abandonam a Jesus. Na verdade, o que Jesus clama aos soldados é: olha, apenas fiquem comigo e deixem os discípulos irem embora. E assim os discípulos fazem. Com medo, eles fogem. O Evangelho de Marcos ainda conta que existiam algumas pessoas ali que saíram correndo tão rápido, mas tão rápido, que teve um, que ele diz que, alguns dizem que era ele, que até deixou o seu linho, que estava, a sua roupa de linho, deixou, jogou e correu pelado, desesperado por não ser morto. Logo em seguida, depois do abandono dos discípulos, ali, quando Jesus é pego, tem a negação de Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro nega Jesus 3 vezes. Um dos seus melhores amigos, aquele que acompanhou Jesus, aquele que sempre conversava com Jesus, aquele que estava sempre junto, Jesus é negado por ele durante 3 vezes. Ele diz: eu não sou discípulo de Cristo Jesus, eu não conheço esse homem, eu não sei quem é. Logo em seguida Jesus recebe acusações falsas, dizendo: olha, ele se diz rei dos judeus, mas na verdade Jesus nunca disse isso, e ele é morto por uma acusação totalmente falsa. Logo em seguida também, então, essa sentença injusta, ela foi sentenciado até morte de cruz. E o povo que estava ali embaixo clamava: solta Barrabás.
mas liberta a Jesus. Solta Barrabás, mas crucifica Jesus. Solta Barrabás, liberta esse ladrão, mas crucifica Jesus, que não fez nada, que ainda estava ali por uma acusação falsa. Além disso, nós sabemos que Jesus ele sofreu fisicamente, e existe um médico que fala sobre esse sofrimento de Cristo Jesus. Você pode pesquisar. Esse sofrimento foi terrível, mas terrível mesmo. É muito difícil um homem conseguir suportar tudo aquilo que Jesus suportou indo até a cruz. Tanto as chicotadas, tanto carregar a cruz, tanto os pregos em suas mãos. Foi um sofrimento terrível. Mas além do sofrimento físico, Jesus Cristo ainda tinha o sofrimento espiritual, tomando sobre si todos os nossos pecados, tomando sobre si a ira de Deus sobre os nossos pecados. Em Cristo Jesus, um homem que não tinha pecado algum. Até o capítulo 20, parece que é só coisas ruins. Tudo isso acontece com Jesus, e você vai lendo João, e como na semana passada nós lemos, é impossível você não chorar, é impossível você não se contentar com o sofrimento de Cristo Jesus. A única parte boa, e isso na verdade é maravilhosa, é que Cristo Jesus não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, e isso é maravilhoso. Mas e os discípulos? O que aconteceu com os discípulos? Para onde eles foram? O que aconteceria com eles? É isso que nós vamos ver hoje. Cada evangelho destaca um detalhe do que aconteceu depois da ressurreição de Cristo Jesus. Talvez o que tinha chamado mais a atenção do autor, talvez aquilo que ele achou mais interessante destacar, ele quis colocar ali as suas palavras. Mateus, por exemplo, destaca as últimas palavras de Jesus Cristo antes de subir ao céu. Aquele texto que a gente conhece de Mateus 28, 18 a 20. João, no entanto, destaca algo totalmente diferente de todos os evangelhos. Na verdade, ele nem coloca aqui esse detalhe de que Cristo subiu aos céus. Ele simplesmente encerra sua carta de uma maneira totalmente diferente. E é isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar então sobre as 3 últimas ordens de Cristo Jesus. Eu te convido então a ler essa primeira parte. A primeira ordem é joguem. A primeira ordem é joguem. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Vamos ler? João 21, 1 a 14. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles responderam: nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus: filhos, não tendes nada para comer? Eles responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiam puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor! Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de apenas 200 côvados de terra, ou seja, apenas 90 metros. Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sob brasas. E Jesus lhes disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco
e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos, essa primeira parte, então, a primeira ordem de Jesus, joguem. Os discípulos, sem saber o que fazer, Pedro, na verdade, sem saber o que fazer, ele resolve, talvez porque estava um pouco estressado, ele resolve pescar. Está um pouco estressado? Vamos pescar? Vamos. E aí os discípulos resolvem: vamos pescar junto com você, Pedro. Foi uma ideia de Pedro. E ele, com mais 6 discípulos, junto ali estava Tomé. Nós falamos na semana passada, Tomé foi aquele discípulo a quem falava: eu não acredito que Jesus ressuscitou, eu só vou acreditar se eu encostar a minha mão nos furos de Jesus. E então Jesus aparece e diz: toca em mim. E aí Tomé, obviamente, passa a acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Ele, então, Pedro, Tomé e mais 5 discípulos, junto ali estava João, o autor do Evangelho, eles resolvem ir pescar. Alguns comentaristas dizem que Jesus já tinha aparecido, na verdade, 7 vezes. E o Evangelho de João coloca a terceira vez, porque foi a terceira vez que ele colocou no seu Evangelho. Mas, olhando para a história, nós de manhã falamos sobre uma das aparições de Jesus depois da ressurreição, que foi com os discípulos de Emaús. Parece que ele tinha já aparecido 7 vezes. E Jesus aparece então dessa 7ª vez. Olhando para os outros evangelhos, então, esse foi o terceiro momento em que Jesus apareceu, ou o terceiro dia que Jesus apareceu. Ele tinha aparecido essas outras 7 vezes, essas outras 6 vezes, em 2 dias. E então ele aparece no terceiro dia, talvez uns 10 dias depois de Jesus ter ressuscitado. Então Pedro resolve: vamos pescar. O que é interessante por que ir pescar? Não parece que Pedro perde o foco aqui? Jesus tinha chamado ele lá no começo para pescar homens. O que eles deveriam estar fazendo agora, nesse momento? Jesus ressuscitou. Vamos falar para todo mundo que Jesus ressuscitou. Vamos lá, vamos falar, vamos anunciar isso. Mas parece que Pedro está perdendo o foco aqui. Eu não sei o que eu faço. Jesus apareceu algumas vezes, apareceu 2 dias a nós, apareceu no primeiro dia, apareceu depois 8 dias depois. Legal, mas e agora o que a gente faz? Bom, que tal a gente ir então pescar? Que sentido faria a minha vida agora? Afinal, Jesus ressuscitou, mas o que eu faço? Vamos pescar. Noite inteira eles ficam pescando e não encontram nada, nenhum peixe. Parece que Deus tinha tirado os peixes do mar. Deus colocou eles bem no fundo para que eles não encontrassem, porque eles ficaram a noite inteira. Imagina isso, você ficar a noite inteira em um barco sem pescar um único peixe. Me lembra muito da primeira vez que Jesus viu a Pedro, que está relatado lá em Lucas 5. Não sei se você lembra dessa história, onde Pedro, Tiago, João, aonde? No barquinho, puxavam a rede, mas não pegavam peixe. Tem gente lembrando da música aí. Puxavam a rede, mas não pegavam peixe. Aonde? No mar da Galileia. Muito bem. Tá vendo como musiquinha nos ensina muitas histórias, né? Eles estavam lá, Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram sócios de Pedro. Eles estavam pescando peixe. Eles pescaram a noite inteira e também não tinham encontrado nada. Até que aparece Jesus, vê o barco deles vazio, fala: me leva para um passeio de barco. Eles então levam Jesus no meio do mar e Jesus fala: joguem a rede. Eles falam: mas Jesus, a gente
já tentou pescar a noite inteira e a gente não encontrou nada. Jesus diz: jogue novamente. E quando eles jogam, o que acontece? Encontram tantos peixes, mas tantos peixes, que eles não conseguem puxar para o barco de volta. Imagine que isso já tinha acontecido com quem? Pedro, Tiago e João. Quem estava no barco agora, nessa segunda pesca? Quem? Pedro, Tiago e João. Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Eles estavam ali reunidos, os mesmos que já tinham visto Jesus anteriormente, os mesmos que já tinham passado por um momento igualzinho a esse. Eles tinham pescado a noite inteira e nada, e então Jesus aparece. Mas eles ainda não sabiam que era Jesus, talvez por causa da distância, ou talvez porque Jesus estava reconhecido, mas Jesus grita: vocês já pescaram alguma coisa? Eles respondem: não, nada, absolutamente nada. A gente ficou a noite inteira aqui nos esforçando, a gente não pescou um único peixe. Se eu ficasse 2 horas e não conseguisse pescar um peixe, eu já ficaria doido. Imagina você ficar a noite inteira e nada. Então Jesus disse: olha, peguem a rede, joguem do lado direito. Imagina a cabeça deles: será? Eu já vi essa cena, isso já aconteceu comigo. Bom, vamos jogar. E então eles jogam. E o que acontece? Eles pegam vários peixes. Pegam tanto peixe que eles não conseguem puxar para o barco. E então João, que aqui ele se coloca na terceira pessoa, ele diz: o discípulo amado de Jesus, talvez se lembrando daquele primeiro milagre relatado em Lucas 5, ele então grita: é o Senhor! Eu tenho certeza que é o Senhor, porque só Ele é poderoso para fazer isso. Eu lembro do que Ele tinha feito antes, com certeza é o Senhor. E então, Pedro, nu, talvez por causa do cansaço, estava totalmente pelado ali, ele só pega um manto, coloca na sua cintura e se joga ao mar, desesperado, sai nadando. A gente não sabe qual a profundidade, talvez se era nadando, se era andando na água, mas ele sai desesperado atrás de Jesus, sai nadando 90 metros. Jesus estava então lá naquela praia, tranquilo, preparando um pão, um peixe e assando em uma brasa. Imagine essa cena, você sair correndo e ver Jesus preparando isso. E então os discípulos pegam os peixes, juntam no barquinho e voltam à praia tranquilamente. Eram tantos peixes, mas tantos peixes que ele coloca até o número aqui. Imagina quem contou esses peixes. Não, eu quero contar para relatar aqui. Talvez o próprio João contou cada peixe para relatar isso. 153 grandes peixes. Não eram pequenos, eram grandes. Eles estavam no barquinho. Não era um barco tão grande, cabia 7 pessoas, mas não era um barco tão grande assim. E o que é incrível que ele coloca é que foi tanto peixe que talvez nem a rede fosse capaz de segurar aqueles peixes. Mas até nisso é um milagre, que a rede não se rompeu, não aconteceu nada com a rede. Eles pegam, puxam então os grandes peixes para o barco e voltam a Jesus, e vão até a praia para ver a Jesus. E o que é interessante é que eles nem duvidavam que era Jesus. Há uma confusão aqui, algumas pessoas discutem se Jesus estava com uma outra fisionomia, Jesus estava de uma forma diferente, assim como os discípulos de Emaús que não reconheceram a Jesus. Talvez seja isso, a gente não sabe, mas de alguma maneira eles sabiam que era Jesus, e talvez estava com uma aparência diferente, mas eles não tinham nem coragem de perguntar: você é Jesus mesmo? Você é o Senhor mesmo? Porque eles tinham certeza absoluta que era Jesus, pelo poder
que Jesus tinha demonstrado. Agora imagina comigo se durante aquela noite eles tivessem pescado alguns peixes. O milagre de Jesus não seria completo. Imagina a frustração desses discípulos de não pescarem um único peixe. Mas imagina a alegria de ter visto Jesus novamente fazendo um grande milagre. Novamente fazendo um milagre extraordinário. Colocando ali na rede deles 153 grandes peixes. E Jesus está ali à praia e recebe eles com um belo de um churrasco de peixe. Imagina isso. Como deveria ser maravilhoso novamente para um discípulo sentar novamente com Jesus ali na praia, não mais em uma mesa, mas sentado, conversando com Jesus, conversando com ele. Jesus, como que foi o seu sofrimento? Jesus, me conta tudo o que aconteceu. Eu quero anotar essas coisas, eu quero escrever um evangelho. Talvez João já estava ali preparando e já colocando as coisas em papel mesmo, no papiro, escrevendo tudo aquilo que Jesus estava falando. Como é maravilhoso esses discípulos terem visto novamente Jesus fazendo mais um milagre, e um milagre extraordinário, e ainda Jesus te esperando na praia, preparando o churrasco, já preparando ali a sua fogueira, e dizendo: olha, venham, tragam os peixes, vamos sentar, vamos ceiar. É claro que 7 discípulos mais Jesus não iam comer 153 peixes, mas Jesus quer mostrar que Ele é extraordinário, Ele faz mais do que o necessário, muito mais. Ele queria demonstrar o seu poder ali. Trazendo um pouco para nós, eu não vejo a hora de ter o meu encontro com Jesus. Eu não vejo a hora de poder ver Jesus fisicamente. Eu imagino essa cena de Pedro nadando, indo até Jesus, indo desesperado até Jesus. Eu fico pensando que talvez seja a mesma cena de quando a gente chegar ao céu. Pelo menos eu acho que vai ser assim. Desesperado, a gente desesperado querendo, agora que eu já estou aqui, eu quero ver Jesus. Eu quero saber quem é Jesus, cadê Jesus? E desesperado ele é o encontro de Jesus. E eu espero que Jesus esteja lá, me esperando com um churrasquinho de peixe. Não, brincadeira. Churrasquinho de peixe, não precisa disso. Mas eu espero que Jesus esteja lá. E Ele vai estar, obviamente, de braços abertos me recebendo. Venha até mim. Tirando essa parte do churrasquinho, imagine a alegria de ver a Jesus. Imagina como é maravilhoso. Agora imagina os discípulos que já viram Jesus, ver Jesus novamente, agora ressuscitado, esperando vocês para ter uma breve conversa, uma longa conversa. Eu acho que eu faria que nem Pedro. Eu não me importaria nem com a roupa. Eu sempre só colocaria alguma coisa na minha cintura e nadaria desesperado. Eu quero encontrar Jesus. Eu quero ver Jesus logo. É o desejo de ir correndo logo aos braços de Jesus. Você tem esse desejo? Se você estivesse no lugar de Pedro, você correria, você nadaria, na verdade, 90 metros para ir até Jesus. 90 metros para ver Jesus novamente. Você faria isso? Se você soubesse, olha, Jesus está aqui, você sairia correndo, o que você faria? Todo cristão que ama Jesus deveria querer ver logo a Jesus. Eu queria estar nessa situação como Pedro. Eu queria estar ali naquele barco, para poder me assentar com Jesus, fazer perguntas a Ele. Deve ser algo maravilhoso. Mas apesar de Pedro ter nadado tão depressa, eu tenho quase certeza que uma coisa passava na mente de Pedro. Uma coisa estava ali na mente dele. Tenho quase certeza. Talvez ele estava pensando o seguinte, talvez nadando esses 90 metros, pensando o seguinte: eu abandonei a Jesus.
Eu disse que não ia abandonar Jesus. Eu prometi, eu falei: Jesus, eu nunca vou te abandonar. Eu disse isso. Mas eu neguei a Jesus 3 vezes, como Jesus mesmo tinha dito. E agora Ele está aqui, na minha frente. Agora Ele está ali, na praia. E eu sei que eu quero ver Ele desesperado, mas o que será que Jesus vai falar para mim? O que será que Jesus vai falar para mim quando Ele se encontrar comigo? Sozinho. Será que Ele vai colocar à tona aquilo que eu tinha feito? Será que Ele vai colocar à tona a minha negação? Será que Ele vai lembrar disso? Ele vai falar sobre isso? Eu tenho certeza. Certeza que de alguma maneira Jesus vai colocar isso em assunto, em pauta. Será que era isso que estava passando na cabeça de Pedro? Eu acredito que sim, provavelmente sim. Porque até então nenhum evangelho conta sobre a restauração de Pedro, a não ser essa que nós vamos ver agora. O segundo mandamento, primeiro mandamento, então, primeira ordem de Jesus, antes de ir, joguem. Uma ordem simples: joguem os peixes ao mar. Não tem nada de espiritual nisso. Mas a segunda ordem de Jesus, aí sim é algo espiritual, cuidem, dos versículos 15 a 17. Versículos 15 a 17 diz: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Pastoreai as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Cuida das minhas ovelhas. De repente, então, talvez ali ao redor da brasa ainda, depois dos discípulos terem comido, o Evangelho não diz se Jesus chamou Pedro em algum canto ou se foi na frente dos discípulos. O que a gente sabe é que João sabia dessa história. Se João escutou isso acontecendo, ouviu essa cena acontecendo, a gente não sabe. Mas Jesus, sem ressalva, pergunta para Pedro: Simão, filho de João, você me ama? E eu acho que Pedro fica desesperado. Essa é a minha leitura dessa parte aqui. Eu acho que Pedro começa a ficar desesperado, pensando: é agora que Jesus vai perguntar. É agora que Jesus vai falar sobre a minha negação. É agora, com certeza é agora. Agora que Jesus vai falar: Pedro, você me negou 3 vezes. Mas Jesus simplesmente pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro responde: Tu sabes que eu te amo. Essa palavrinha para ama, aqui o amor, é aquela palavrinha bem conhecida que a gente sabe, que é a palavra ágape. A gente vai ver o porquê que isso tem sentido, que aí daqui a pouco nós falaremos sobre isso. Pedro parece então um pouco confiante em responder a Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus não responde nada sobre isso. Ele poderia ter dito: me ama? Como assim você me ama? Como assim, Pedro, você tem a coragem de dizer que me ama? Você tinha me negado, você me negou 3 vezes, você me abandonou. Quando eu precisava de você, você simplesmente fugiu. Quando perguntaram para você se você me conhecia, se você era meu discípulo, você falou: não, eu não sou discípulo. Jesus poderia muito bem ter falado isso. Poderia, ele tinha o direito de falar isso. Afinal, foi o que Pedro fez. Mas Jesus
simplesmente responde: então cuida dos meus cordeiros. Cuida dos meus cordeiros. Mas Jesus pergunta pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Novamente, essa mesma palavra, ágape. E Pedro responde, confiante: tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Ótimo, Pedro. Então pastoreai as minhas ovelhas. Uma vez Pedro tinha pensado, bom, agora vem. Agora Jesus vai falar. Mas não. Jesus só responde: pastoreai as minhas ovelhas. E então, passa um tempo, talvez naquele mesmo momento, Jesus pergunta pela terceira vez: Simão, filho de João. Olha como Jesus é engraçado nessa parte, né? Ele fala a mesma frase. Ele poderia ter falado Pedro. Não, ele fala: Simão, filho de João, tu me amas? Só que a palavrinha aqui não é mais ágape. A palavrinha aqui não é mais essa palavra que nós conhecemos como amor, palavra ágape. Agora essa palavrinha é uma palavra um pouco diferente. Essa palavra é a palavra filéu. Legal, mas por que isso é importante? O que isso tem a ver comigo? O amor ágape, ele era usado antigamente para dizer o amor que se tem com os membros de uma família. Então, era um amor muito próximo, de uma família, obviamente, uma família saudável, uma família boa. Era esse amor que você tinha, por exemplo, de um filho para uma mãe, ou de uma mãe para um filho, ou de para o pai, e por assim diante, ou de um irmão para irmão, porque eles consideravam que esse era o melhor tipo de amor, que era o amor em família. Você não tem como amar alguém mais do que você ama, por exemplo, a sua mãe. Então eles consideravam que esse tipo de amor era o maior amor que existe. Jesus não está perguntando: olha, você me ama com esse amor? Você me ama tanto que é como se você amasse a sua própria mãe? Praticamente isso. Esse amor, ele é tão forte, mas tão forte, que Paulo descreve esse amor como algo perfeito, lá em 1 Coríntios 13, que é aquela carta conhecida, aquela parte conhecida sobre o amor. É esse amor ágape. Paulo usa essa palavra ágape justamente para isso, para demonstrar que esse amor é muito forte. É um amor que a gente não tem nem como mensurar. É o amor que Jesus nos manda amar, quando Ele diz que nós devemos amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. É esse mesmo amor. Então esse amor, nós não podemos simplesmente jogar ele, brincar com ele. Não, ele é algo muito forte. Não é a mesma coisa que você dizer: eu te amo, simplesmente dizendo para uma namorada que você acabou de conhecer, uma pessoa que você gosta, acabou de conhecer: eu te amo. Não é esse tipo de amor. É um amor profundo. É um amor que é impossível você deixar de amar. E Jesus pergunta por 2 vezes a Pedro: Pedro, você me ama com esse amor? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo desta maneira. Já o amor filéu, é o que os teólogos dizem que é o amor camarada. É o amor de irmão, é o amor de amigo, que também é um amor muito belo. Também é um amor que deve ser valorizado, mas não é tão grande quanto o amor ágape. O amor ágape ainda é maior. Na verdade, é um tipo de amor. O amor filéu, ele é esse amor mais de amigo, em que eu posso dizer, por exemplo, a algum membro da igreja, algum irmão dessa igreja: cara, eu te amo. Hoje eu recebi de uma pessoa de manhã, eu nem vou falar quem é a pessoa, mas ela não gosta de chamá-la de idosa, mas mexe a Bíblia no celular. Ela disse para mim exatamente essa palavra: eu te amo. E para mim eu até assustei assim: eu também te amo. Mas como é belo a gente escutar isso de pessoas. Só que esse amor,
é quase impossível eu conseguir amar essa pessoa com um amor ágape. E esse deve ser o meu alvo. Eu tenho que tentar amar essa pessoa com amor ágape, como se ela fosse, e ela gosta de ser chamada de mãe, de vó, como se fosse assim. Eu tenho que procurar isso, mas eu não consigo dizer isso. O que eu consigo dizer? Que eu consigo amá-la com amor filéu. Eu consigo amar você com amor de irmão. Você é meu irmão, eu consigo te amar dessa maneira. E Jesus coloca essa última palavra exatamente para dizer isso a Pedro. Parece que Jesus, isso é uma interpretação, ok? Parece que Jesus, ele abaixa o nível do amor. Primeiro ele pergunta: você me ama com esse amor extraordinário? E Pedro, convencido, responde sim. Ele pergunta pela segunda vez e Pedro, convencido, responde sim. Mas aí Jesus pergunta pela terceira vez, mas com um amor diferente. E Pedro se entristece, porque Jesus perguntou pela terceira vez. Só que essa terceira vez, Pedro também responde de uma maneira diferente. Pedro responde assim: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes o meu coração. Tu sabes o quanto eu te amo. Tu sabes que tipo de amor eu te amo. Tu sabes disso. E Tu sabes que eu te amo com a palavra filéu. Tu sabes que eu consigo te amar desta maneira. Isso é uma interpretação que a gente tem do texto de acordo com essas duas palavras que Jesus usa aqui. E há uma discussão grande a respeito disso. Mas o que é certo é o porquê Jesus fez exatamente essas 3 perguntas. Cristo pergunta 3 vezes por uma questão didática. Creio eu que por uma questão didática. Por 3 vezes, Pedro, você me negou. Por 3 vezes eu te perdoei. Por 3 vezes você foi reconciliado. E por 3 vezes eu te dou uma nova ordem. E essa nova ordem é: cuide ou alimente e pastoreie os meus cordeiros e as minhas ovelhas. Pedro, agora você tem uma nova ordem. Parece que Jesus faz isso para apagar a negação de Pedro da memória. Ele nem coloca isso à tona. Ele simplesmente restaura Pedro. Ele simplesmente coloca uma nova ordem a Pedro. Pedro, esquece aquilo. Aquilo aconteceu porque deveria acontecer. E você me negou. Mas esquece isso. Agora eu quero saber se você me ama. Eu quero saber se você está disposto a ir até o fim. Eu quero saber se você está disposto a me seguir. Então Pedro responde: Senhor, Tu sabes que eu te amo. Então há um novo mandamento para você. Agora a sua função é alimentar e pastorear as minhas ovelhas. É muito provável, e na verdade bem óbvio, que Pedro sabia muito bem que ovelhas eram essas. Porque no Evangelho de João 10, versículo 5 e versículo 27, o próprio João registra quem eram essas ovelhas. Porque Jesus diz lá: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as guio, eu as pego pela minha mão. Ele diz também que Ele é o pastor dessas ovelhas, e que essas ovelhas não ouvem a voz de estranhos. Então Pedro sabia muito bem que as ovelhas seriam pessoas, discípulos de Cristo Jesus, que passariam a crer em Cristo Jesus. Essas ovelhas eram as ovelhas que o próprio Jesus orou por elas, como a gente viu há algum tempo atrás. E Pedro tem essa função de alimentar e pastorear elas. Não só Pedro tem essa função, mas nós também temos essa função. Nós também devemos cuidar das ovelhas de Cristo Jesus. Nós somos ovelhas que cuidam das ovelhas de um único pastor,
Cristo Jesus. A liderança da igreja também está aqui justamente para isso. A minha função também é alimentar as ovelhas de Cristo Jesus. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui, essa noite. Mas Paulo também diz que nós devemos pastorear uns aos outros. E é a função de cada um alimentar as ovelhas de Cristo Jesus. Novamente, Jesus poderia ter jogado a traição de Pedro, mas ele não fez. E tem essa nova missão. Junto com Jesus, junto com os outros discípulos, eles tinham essa função, assim como Jesus disse lá em Mateus 28, o trabalho de discipular, o trabalho de fazer discípulos, fazer novos discípulos de Cristo Jesus. Como? Ensinando-os tudo quanto Jesus tinha dito, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que Jesus tinha dito. É a função tanto dos discípulos e é a função também, a nossa função, fazer isso. Parece que Jesus está dizendo então: Pedro, lembre-se que o seu trabalho não é mais pescar peixes. Na verdade, eu já tinha dito isso para você lá em Lucas 5, que esse seu trabalho já tinha encerrado. Você não seria mais pescador de peixes, agora você seria pescador de homens. Essa é a sua função desde que eu te chamei para ela. Era o que você deveria estar fazendo isso agora, exatamente agora. Não perca esse foco. Eu perdoei o seu pecado. Siga em frente. Você está restaurado. Eu fico imaginando o fardo que se tirou das costas de Pedro. Jesus, tudo bem. Agora eu vou de fato amar o Senhor até o fim. E eu vou buscar ao máximo não te abandonar. Agora as palavras de Pedro já são diferentes. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes do meu coração e sabes que eu te amo. Ele sabia que o amor de Cristo, ele é incrível. E como Paulo disse em 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange tanto que perdoa até um traidor. O amor de Cristo nos constrange tanto que ele nem coloca à tona esse pecado. Até um amigo que tinha dito que nunca abandonaria, nunca vou abandonar você, Cristo vai e perdoa. Ele pode constranger também. E na verdade, quando o amor de Cristo nos alcança, ele nos constrange. Mesmo que você tenha cometido qualquer tipo de pecado, seja o pior que for, mesmo assim, Jesus pode te perdoar. É isso que a cruz fez com Pedro, e é isso que ela fez comigo, e é isso que ela fez e pode fazer, ou pode fazer com você. A cruz de Cristo nos perdoa de todos os nossos pecados. Seja você um traidor, seja você um apóstata, seja você tenha cometido qualquer tipo de pecado, a cruz de Cristo nos restaura. E essa forma aqui, esse modo aqui, como Jesus está lidando com Pedro, mostra exatamente isso. Um traidor, e mesmo assim, Jesus perdoou. Nós vamos para a nossa última parte, esse último mandamento, essa última ordem de Cristo Jesus, que é uma palavrinha também, apenas uma palavra, que é siga-me. Versículos 18 até o versículo 25. Vamos ler? Em verdade, te digo que, quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. Com isso, ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. E havendo dito essas coisas, ordenou-lhe: segue-me. E Pedro, virando-se, viu que o acompanhava o discípulo a quem Jesus amava,
o mesmo que havia sentado perto de Jesus durante o jantar, e perguntara: Senhor, quem te trairá? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, o que acontecerá a ele? Jesus lhe respondeu: Se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Divulgou-se entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não afirmou que ele não morreria, mas: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa? E esse é o discípulo, esse o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus realizou ainda muitas outras coisas. Se elas fossem escritas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Nessa última parte, parece uma parte um pouco confusa. Na verdade, ela é bem confusa. Me perguntaram, mas antes de nós falarmos sobre isso, me perguntaram na semana passada o seguinte: por que João nem ao menos relata que a orelha de Malco foi curada? Lembra, Pedro pega a sua espada, corta a orelha de Malco, e João nem relata, e Jesus pega a orelha e coloca novamente na orelha de Malco, coloca novamente ali em Malco e cura Malco. João nem coloca isso, ele simplesmente coloca que Pedro arrancou a orelha. João nem relata que Jesus tinha chorado sangue e tinha suado sangue. Por que João não coloca isso? E aqui no final, João nem coloca Jesus indo ao céu. Ele nem coloca que Jesus foi para o céu. Então, se você pegar o Evangelho de João e simplesmente ler ele, você vai achar que Jesus está aqui no mundo ainda e que Pedro faleceu, morreu. O que aconteceu com ele? A gente não sabe. Ele passa por alto sobre alguns assuntos, principalmente sobre vários milagres que nós vemos em outros evangelhos. João nem coloca aqui. Ele coloca mais discursos de Jesus do que propriamente o que Jesus fez. E todos os milagres que ele relata, ele coloca com um propósito. Jesus mostrando por que fez aquele milagre, seja na ressurreição de Lázaro, seja na cura de um cego. Ele coloca o porquê de tudo aquilo. Então não é simplesmente relatos de curas ou algo assim. João tem um propósito. O propósito dele é mostrar que nós devemos crer em Cristo Jesus, crer que Ele é o Filho de Deus e termos a salvação em seu nome. Esse é o foco de João, e por isso que ele tira alguns detalhes que os outros evangelhos colocaram. Talvez já existiam os outros evangelhos, é bem provável isso, que já existiam outros evangelhos ou que eles estavam sendo escritos, e isso já estava sendo divulgado às pessoas, até porque João escreve o seu evangelho muito tempo depois. Ele escreve para pessoas que nem tinham visto a Jesus, mas elas já sabiam das histórias. Então o seu foco não é a história, o seu foco é colocar ali o objetivo, para que pessoas creiam que Cristo Jesus é o Filho de Deus e que elas tenham a salvação no seu nome. Então nesse final aqui, ele encerra o seu evangelho dizendo a sua última ordem. Jesus dizendo a sua última ordem a Pedro: segue-me, segue-me. Nos versículos 18 a 19, é um versículo bem confuso, e há muita discussão sobre o versículo, a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, mas fala sobre a morte de Pedro. Como seria a morte de Pedro? Por que Jesus diz isso? Talvez mostrando a Pedro que, olha Pedro, a sua vida não vai ser tranquila daqui para frente. A sua vida não vai ser um mar de rosas. Na verdade, a sua vida agora vai ser uma tragédia, por assim dizer. A partir de agora, você me seguindo, você buscando o meu caminho, você me imitando, a sua vida vai ser uma vida difícil. Ao ponto de que, então, Jesus, ele joga essa ideia de que quando você é novo, você vai para o lugar que você quer,
você veste a roupa que você quer, você mesmo se veste, você faz isso. Mas quando você for velho, você estenderá as mãos, e outro te vestirá, e te levará para onde você não quer ir. O que isso significa? Com base em alguns autores, parece que a ideia que Jesus está dizendo é sobre o tipo de morte de Pedro, mas dizendo que a morte de Pedro não seria uma morte fácil. Hoje você pode fazer o que você bem quiser. Hoje você pode viver a vida como você bem quer viver. Mas chegará um momento que você sofrerá tanta perseguição, e a ideia de quando você for velho, quando você for um pouco mais velho, trazendo essa ideia de idoso mesmo, mas a ideia de que as pessoas vão te vestir. Elas quem vão fazer coisas com você, e não você quem vai ter o controle de sua vida. Ao ponto que elas vão te levar ao lugar aonde você não quer ir. Então, Pedro, a partir de agora, a sua vida não será fácil. Alguns dizem que esse fato de que Pedro tem que estender as mãos para outros se vestirem, isso é um comentário que uma pessoa disse, pode ser que sim, pode ser que não, é a ideia de que porque Pedro ele morreu crucificado, a tradição diz isso, só que ele não morreu crucificado de cabeça para cima, porque ele disse, eu não quero morrer com o meu Senhor, e ele pediu então para virarem a sua cruz de ponta cabeça. E esse fato de estender as mãos seria que ele morreria crucificado. Pode ser que sim, pode ser que seja isso, pode ser que não seja. Mas a ideia mostrada aqui é que, Pedro, a partir de agora, você sofrerá. A partir de agora, você não vai ter mais o controle de sua vida. A partir de agora, você não vai ser mais um discípulo de Cristo Jesus, que segue Jesus aonde ele vai, e quem sofre é Jesus. A partir de agora, é você quem vai sofrer. A partir de agora, a sua vida vai ser uma vida difícil. E a sua morte vai ser uma morte que você não quer. A história, então, conta isso, que ele morreu crucificado. Então, Jesus diz a ele, siga-me, me segue. E parece que ele não diz isso para outros discípulos, mas diz isso apenas para Pedro. Mas para onde eles iriam? O Evangelho de João não conta isso. Para onde estavam eles? Segue-me, mas segue para onde? O Evangelho de João não conta, mas apenas diz que eles foram e estavam andando apenas Jesus e Pedro. E então João, vendo isso, ele começa a seguir, começa a andar atrás de Pedro. E Pedro olha para trás e se preocupa com João e diz, Jesus, o que vai acontecer com João? O que vai acontecer com esse discípulo a quem o Senhor ama? Talvez preocupado, talvez por Pedro e João estarem sempre juntos, talvez, como alguns dizem que Pedro talvez seja o mais velho e João seja o mais novo, e Pedro cuidava então de João nesse sentido, talvez por isso, mas Pedro tem essa preocupação. Jesus responde, olha, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Pedro, preocupe-se somente com você, e eu cuidarei da vida de João. Preocupe-se somente com você. Mas Pedro ele tem essa preocupação. Ele se espalhou, algumas versões dizem se espalhou entre os discípulos, outros dizem que se espalhou entre os irmãos. Então a gente não sabe se isso foi apenas aqueles discípulos comentando, ou se foi algo que comentou-se por todos os irmãos e se espalhou por todas as igrejas que seriam fundadas. Se espalhou-se então que João não morreria até que Jesus voltasse. Só que o que é interessante aqui, é óbvio que João morreu, senão a gente veria um velhinho bem acabado de 2020 anos. Imagina isso. Então é óbvio que ele morreu.
Mas o que parece é que Jesus diz o seguinte: Pedro, agora eu vou cuidar da sua vida. Você me segue. De João, deixa que eu cuido da vida dele. E parece que João está relatando justamente sobre a sua vida, o que aconteceu com ele após isso, que Jesus de fato cuidou. É bem provável que os discípulos eles se espalharam por um período de tempo, mas depois eles voltaram para Jerusalém, em que eles se reuniram na igreja e fundaram a primeira igreja, a igreja de Jerusalém. E então eles são espalhados novamente, e cada um vai para o seu canto para fundar uma igreja. Mas finalmente, nós vemos aqui nesse evangelho, versículo 24, quem era o discípulo a quem Jesus amava. E ele diz que é ele mesmo. É esse discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. O discípulo a quem Jesus amava sou eu. Ele se coloca no evangelho inteiro como a terceira pessoa. Olha, é o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava. Mas agora está dizendo, esse discípulo sou eu. E nós acreditamos, pela tradição, como diz, que esse discípulo a quem Jesus amava, e que está relatado aqui, foi justamente o apóstolo João. Mas então, e esse é o desfecho do evangelho, João encerra essa parte do seu evangelho, dizendo que Jesus fez ainda muitas outras coisas, mais coisas. Alguns dizem que foi somente depois da ressurreição de Cristo, então ainda muitas outras coisas depois dessa cena ter acontecido. Alguns dizem que foi de acordo com as coisas que João não relatou. Então Jesus fez muitas outras coisas. Só que Jesus fez tanto milagre mesmo, que olha que interessante que ele coloca aqui. Se elas fossem escritas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Isso é interessante porque quando a gente olha para os evangelhos, a gente tem a impressão de que Jesus só fez isso. Fez curas, fez alguns milagres, fez aquilo outro, e já são coisas maravilhosas. Mas o que João está escrevendo aqui, ele ainda fez mais outras coisas, ainda mais outros sinais, ainda mais outras maravilhas. Talvez esse período que ele ficou aqui na terra, então por 40 dias, ele fez tantas coisas, mas tantas coisas, que não caberiam nem em livros, no mundo inteiro. Imagina tantas coisas que Jesus tinha feito, ensinando a eles, talvez fazendo diversos outros milagres, que não foram colocados aqui. De fato, João tinha um propósito, ele não queria registrar todas as coisas, então por isso que ele coloca dessa maneira. Ele registra poucos acontecimentos, poucos milagres, mas registra muitos ensinamentos de Cristo a nós. Mas não caberia no mundo tudo aquilo que Cristo fez aqui na terra. Eu não sei você, mas quando eu leio esses versículos, me dá um grande amor por Jesus. Ele fez na vida de Pedro um grande milagre. Ele fez um grande milagre ali de ter feito ali 153 peixes surgirem numa rede. Mas não só isso, não só demonstrou o seu poder, mas ele reconciliou Pedro. Ele o chamou para perto e disse a Pedro: segue-me. E até mesmo Pedro estava preocupado com João. Mas eu quero destacar essas partes aqui. Jesus fez um grande milagre. Jesus reconciliou Pedro. Jesus o chamou para perto e disse para segui-lo. Jesus fez um grande milagre na minha vida. Jesus me reconciliou. Jesus me chamou para perto. E Jesus disse: siga-me. Desde então, eu estou seguindo Jesus.
E enquanto eu estou na terra, a minha função deve ser a mesma função de Pedro: ser pescador de homens. Minha função será evangelizar para que todos creiam que Cristo Jesus é o Filho de Deus e tenham a salvação no nome de Cristo Jesus. Cristo, Ele com certeza, absoluta certeza, Ele também quer fazer um milagre na sua vida, seja que tipo de milagre for. E Ele é poderoso para isso. Assim como Ele fez o milagre dos peixes, Ele só está demonstrando o seu poder. Não quer dizer que Ele vai fazer isso, não quer dizer que você vai chegar na sua casa, você vai abrir o freezer e vai ter um monte de carne lá. Não é isso. Mas Cristo, Ele é poderoso para fazer qualquer tipo de milagre. E Ele quer fazer um milagre em sua vida. E o maior milagre é a salvação. Cristo, Ele quer te reconciliar. Talvez você esteja aqui e talvez na sua mente você está dizendo: mas eu sou muito pecador. Eu sou péssimo. Você não sabe da minha vida, Samuel. Você não sabe dos meus pecados, você não sabe o que eu fiz. Ótimo, vamos sentar, a gente pode conversar. Eu posso falar o que eu fiz na minha vida também. Talvez se eu contasse aqui o que fiz na minha vida, talvez vocês até ficariam com o pé atrás. Mas Cristo me reconciliou, assim como pode reconciliar a você. Cristo, Ele me chamou para perto, assim como Ele quer te chamar para perto. E Cristo, essa noite, quer dizer a você: siga-me, venha até mim. A pergunta é: o que te impede? O que te impede de seguir a Cristo? Eu creio que muitos irmãos aqui, junto comigo, está proclamando o Evangelho, está dizendo isso. Mas eu creio que muitos irmãos aqui ainda não acreditam em Cristo Jesus, ainda não tiveram um encontro com Cristo Jesus, ainda não foram reconciliados com Cristo Jesus, ainda não têm uma amizade com Cristo Jesus. A pergunta é: o que te impede de fazer isso? O que te impede de clamar de joelhos a Deus pedindo: eu quero te amar, Senhor. Mesmo que eu não consiga te amar com amor ágape, mas eu quero te amar de qualquer forma. O que te impede de orar a Deus pedindo: Deus, abre meu coração? Assim como eu creio que Pedro foi reconciliado com o Senhor, então não há pessoa alguma que não possa ser reconciliada. Cristo sentou à mesa com ladrões, Cristo sentou à mesa com prostitutas, Cristo sentou à mesa com hipócritas, e Ele sentava, ensinava, perdoava e dizia: vá e não peques mais. É isso que Cristo quer fazer com a gente. Ele quer nos reconciliar. O que te impede? Enquanto isso, aqui na terra, a minha função, e eu creio que a função de muitos irmãos aqui, será de proclamar o Evangelho, de pregar esse Evangelho. E o que nós estamos dizendo hoje, e o que nós vamos cantar daqui a pouco é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus vem logo. O Evangelho de João não fala sobre isso, mas nós sabemos que Jesus foi aos céus, mas Ele não vai ficar no céu eternamente. Uma hora Ele volta. Que hora? Eu não sei, mas daqui a pouco Ele volta. Eu tenho certeza que vai ser breve. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um mês, daqui a anos, mas eu sei que Cristo volta. O que você quer, então, viver? Como você quer viver? Eu quero viver uma amizade com Cristo Jesus, pregar o Evangelho, ser reconciliado por Ele todos os dias da minha vida, mesmo pecando, sendo reconciliado. Eu quero viver seguindo a Jesus.
Eu quero viver buscando o amor de Cristo Jesus. Mas o que você quer? Cristo, mesmo nós pecando todos os dias, Ele nos reconcilia. E Ele quer fazer isso com você essa noite. Vamos orar? Pai, obrigado, porque nós estudamos esse Evangelho. Obrigado porque me ensinou muitas coisas. E eu creio que também ensinou muito o coração de muitos irmãos aqui. Te peço, Deus, que aqueles que já ouviram do seu Evangelho, sabem que Cristo foi pregado novamente essa noite, mas vivem uma vida longe do Senhor. Eu te peço, Deus, venha com o teu poder. Abra o coração dessa pessoa. Mostra a essa pessoa a tua salvação. Faça com que o teu Santo Espírito constranja essa pessoa com o amor de Cristo Jesus. Que essa pessoa olhe para a cruz e tome uma decisão, e a única decisão que ela pode tomar é: eu quero amar esse Jesus, eu quero buscar a esse Jesus, porque é a única coisa que eu posso fazer. Deus, te peço também que o Senhor nos ajude a proclamar o teu Evangelho, a dizer ao mundo que o Senhor volta logo, a pregarmos que o Senhor está pronto a nos reconciliar, sendo que pecado que a gente cometeu, a cruz de Cristo pode perdoar. Te peço, Deus, abra os nossos corações, e que ao escutar o Evangelho mais uma vez, a gente se entregue diante do Senhor e diga: Senhor, muda a minha vida, perdoe os meus pecados, me reconcilie com o Senhor, porque eu sei que o Senhor é um Deus perdoador. E quando o Senhor perdoa, o Senhor esquece, o Senhor não traz à tona, o Senhor deixa de lado. O Senhor nos restaura e nos coloca em uma nova missão. Por isso te pedimos que o Senhor nos ajude a cuidarmos das tuas ovelhas, a pregarmos o Evangelho àqueles que ainda não escutaram, e a insistirmos em pregar o Evangelho com as pessoas que escutam, mas são duras de coração, porque sabemos que o teu amor pode constranger e abrir o coração dessas pessoas. Pai, se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, eu te peço, Deus, novamente, quebre o coração dessa pessoa, que o teu poder entre no coração dessa pessoa, e a única coisa que ela possa fazer é se entregar ao Senhor, porque o teu amor é gigante. O que Cristo Jesus fez na cruz por nós é incrível, não há comparação. Esse amor é um amor que a gente não consegue amar. Então te peço, Deus, que o Senhor abra o coração, arranque o ego dessa pessoa para fora e coloque a cruz de Cristo no coração dela. Te peço, Deus, por isso, e que o Senhor nos ajude a crer na tua mensagem, crer no teu Evangelho dia após dia. Obrigado pela exposição do Evangelho de João. Obrigado pelo Senhor ter designado o apóstolo João a escrever essa carta, esse Evangelho tão lindo, tão maravilhoso a nós. Mas que isso não fique em vão. Que o Senhor nos lembre dessas palavras, dessas pregações, das palavras do Evangelho todos os dias. Que o Senhor nos constranja com o seu amor, porque sabemos que nós só amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Pai, obrigado porque o seu amor é tremendo e nos constrange. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.